Olá, eu sou Karen Zílio, advogada especialista em direito previdenciário. Aqui neste canal eu explico temas do INSS, sem juridiquês, de forma clara e objetiva. Se você chegou aqui agora, seja bem-vindo. E se você já acompanha meu trabalho, esse vídeo é especialmente importante, porque ele trata de um sentimento que eu tenho visto se repetir com muita força nos últimos meses: a sensação de injustiça após o reajuste do salário mínimo em 2026. O salário mínimo foi reajustado e passou a ser de R$ 1.621. Desde então, eu recebi inúmeras mensagens de pessoas dizendo que o benefício não acompanhou, que o reajuste foi pequeno, que o valor parece não dar mais conta do custo de vida e que, ano após ano, a sensação é de estar perdendo o poder de compra. E eu quero começar sendo muito clara. Essa sensação não é exagero, não é drama e não é falta de informação. Ela tem fundamento real. O problema é que o INSS não explica como o sistema funciona. Ele divulga números, mas não explica as regras. E quando a explicação não vem, sobra para o segurado lidar sozinho com a frustração, com a comparação e com a dúvida se houve erro ou não. Por isso, o objetivo deste vídeo não é dizer que está tudo certo. Pelo contrário, é explicar como o sistema funciona, reconhecer onde ele é injusto e deixar claro que o problema não está em quem questiona, mas na forma como o próprio INSS estrutura e reajusta os benefícios. Antes de entrar nos tipos de benefícios, precisamos alinhar algo essencial. O salário mínimo no Brasil tem um papel muito específico dentro do sistema previdenciário e assistencial. Ele funciona, em regra, como um piso legal. Isso significa que nenhum benefício pode ser pago em valor inferior ao salário mínimo, salvo exceções muito pontuais previstas em lei. Esse é o primeiro ponto que precisa ficar claro. Então, quando falamos em salário mínimo, não estamos falando em um parâmetro justo de renda ou de manutenção do poder de compra. Estamos falando de um valor mínimo que o Estado se compromete a pagar para que a pessoa não fique abaixo de um patamar básico de sobrevivência. E isso, por si só, já mostra que o sistema não foi pensado para garantir o conforto ou estabilidade financeira, mas apenas um piso. Com isso em mente, fica mais fácil entender o que acontece com o reajuste. Em 2026, o novo valor passou a ser de R$ 1.621. A partir do momento em que esse valor é definido, o INSS é obrigado a reajustar todos os benefícios que estavam exatamente neste piso. Não porque o sistema está sendo generoso, mas porque ele não pode manter ninguém recebendo abaixo do mínimo legal. É por isso que os benefícios pagos no valor de um salário mínimo acompanham automaticamente o reajuste. Este reajuste não depende de pedido, não depende de revisão e não depende de qualquer ação do segurado. Ele acontece de forma automática, porque é uma imposição legal. Se não acontecesse, o benefício estaria irregular. Aqui entram, por exemplo, as aposentadorias no valor mínimo, a pensão por morte, quando paga no valor mínimo, o auxílio-doença no valor mínimo e também o BPC. Para essas pessoas, o benefício passa a ser reajustado para acompanhar o novo piso de R$ 1.621. Mas é muito importante entender que isso não representa um ganho real. Representa apenas a manutenção do benefício no valor mínimo permitido por lei. E é exatamente aqui que começa a grande frustração de quem recebe um benefício acima do salário mínimo. Porque a partir deste ponto, a lógica muda completamente. Os benefícios concedidos acima do salário mínimo não acompanham o reajuste do mínimo. Eles não são corrigidos com base nesse valor e, principalmente, eles não são reajustados com base na inflação real sentida no dia a dia. Isso significa que o aumento do salário mínimo não se aplica a esses benefícios, e isso não acontece por erro de cálculo, mas porque o INSS aplica regras diferentes para situações diferentes.
Os benefícios acima do salário mínimo são reajustados por índices próprios do sistema previdenciário, definidos anualmente. Esses índices, historicamente, não recompõem integralmente o poder de compra. Na prática, isso quer dizer que, mesmo quando há reajuste, ele costuma ser insuficiente para acompanhar o aumento real do custo de vida, como alimentação, medicamentos, aluguel, transporte e plano de saúde. Então, quando você olha para o seu benefício e sente que ele não acompanha a realidade, essa percepção é correta. Existe sim uma perda progressiva do valor do benefício ao longo do tempo. E isso não é culpa de quem recebe, não é culpa de quem compara e não é falta de entendimento. É uma consequência direta das regras adotadas pelo próprio INSS. O sistema foi estruturado para proteger o piso, mas não para preservar o poder de compra de quem recebe acima dele. Isso cria uma distorção muito grande. Pessoas que recebem exatamente o mínimo são protegidas pelo reajuste obrigatório do piso. Pessoas que recebem um pouco mais ficam expostas a reajustes que não acompanham a inflação real. E ano após ano, vem o benefício perder o valor na prática. É isso que gera a sensação de injustiça. Não é inveja, não é a comparação vazia. É a constatação de que duas pessoas que dependem do mesmo sistema são tratadas de forma muito diferente ao longo do tempo. E essa indignação é legítima. Além disso, o salário mínimo não impacta apenas o valor pago mensalmente. Ele também influencia análises de renda, especialmente dos benefícios assistenciais. No BPC, por exemplo, o salário mínimo é utilizado como referência para calcular a renda familiar por pessoa. Quando o mínimo é reajustado, essa referência muda, e isso pode alterar o resultado da análise. Em alguns casos, o novo valor do salário mínimo pode facilitar o acesso ao benefício. Em outros, pode exigir ainda mais cuidado com a comprovação de despesas, com a documentação e com a demonstração da vulnerabilidade real da família. Ou seja, o impacto vai muito além do valor recebido todo mês. Tudo isso mostra que o reajuste do salário mínimo não é apenas um dado econômico divulgado no fim do ano. Ele reorganiza o sistema, muda parâmetros e muitas vezes escancarra problemas estruturais que já existiam. O problema é que o INSS não comunica isso com clareza. Ele não explica por que um benefício acompanhou, por que o outro não acompanhou e por que a perda do poder de compra acontece. E é por isso que tantas pessoas saem com a sensação de que algo está errado. Em alguns casos, pode até estar. O INSS erra, sim, e não são poucos os erros, mas é fundamental entender que nem toda perda é erro de cálculo. Muitas vezes é consequência direta de um sistema que não foi pensado para proteger quem recebe acima do mínimo. O salário mínimo aumentou em 2026. Isso é um fato. Mas esse aumento por si só não resolve, e nem pretende resolver, as distorções do sistema previdenciário. Cada benefício segue regras próprias, e muitas dessas regras são injustas do ponto de vista social e econômico. Entender isso não significa aceitar passivamente, significa enxergar com clareza onde está o verdadeiro problema. A indignação é legítima, e o alvo dela não deve ser quem questiona ou quem compara, mas sim um sistema que não protege adequadamente e quem depende dele para viver. Informação correta não serve para calar a dor, serve para dar nome a ela e direcioná-la. E quando você entende como o INSS funciona, você deixa de se culpar, deixa de achar que está errado por questionar e passa a compreender que o problema é estrutural. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o que está por trás do reajuste do salário mínimo e dos benefícios do INSS, salve e compartilhe com quem também está sentindo essa injustiça no dia a dia. Até a próxima!